E aí galera do YouTube, beleza? Hoje eu vou estar ensinando vocês a como se fazer overclock na sua placa de vídeo. Antes de tudo, o overclock não é uma técnica aconselhável pelos fabricantes. Por quê? Porque o overclock pode estar levando a sua placa de vídeo à morte. Ou seja, queimando a sua placa de vídeo. Bom, mas só vai queimar a sua placa de vídeo se você não souber fazer um overclock moderado. Se você não tiver paciência para fazer um overclock. Se você tiver paciência, subindo, testando, subindo, testando, subindo testando, você não vai queimar essa placa de vídeo, porque ela vai dar indícios de que ela já está no clock máximo que ela consegue chegar, na temperatura máxima. Então, se você souber fazer um overclock, a placa de vídeo não vai queimar. Se queimar, eu não me responsabilizo, porque eu vou dar as dicas certinhas para vocês, beleza? Então, outra coisa que o overclock só pode ser feito em placa de vídeo off-board, ou seja, a placa de vídeo que é comprada separadamente, a placa-mãe, que seja a NVIDIA ou a TI, vai de sua preferência. Se for placa de vídeo on-board que vem acoplada na placa-mãe, não tem como fazer overclock. Beleza? Vai a dica aí para quem não sabe. Bom, antes do programa do overclock e o overclock em si, vocês têm que baixar um programa para monitorar a temperatura da sua placa de vídeo, porque a temperatura é muito importante. Porque quanto mais temperatura, mais a sua placa de vídeo vai esquentar, obviamente, e mais você vai ter chance do seu overclock não ficar instável e der algum erro. Beleza? Então o programa que eu aconselho e que eu uso é o CPU ID HW Monitor. Beleza? Vocês vão no Google lá e joguem esse nome. No caso não precisa porque eu boto na descrição o link de download. E vocês vão ali e cliquem embaixo, beleza? Depois de instalado o programa não é voltado só para monitoramento da placa de vídeo, gente. Ele monitora as voltagens que estão setadas na sua placa-mãe, a temperatura do CPU, que seria o processador, mainboard, que é a placa-mãe, o RPM do cooler da sua CPU, temperatura do HD e a da placa de vídeo, que é o que nos importa. No caso, vocês vão olhar só a placa de vídeo, que no caso a minha é uma NVIDIA GeForce GTX 560. Beleza? Bom, voltagens. Aqui você vai ver a voltagem da sua placa de vídeo. Lembrando que esse programa mostra 3 voltagens, 3 temperaturas em todos os setores da placa de vídeo, da placa-mãe. O que seriam esses 3 aqui, esses 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui? Bom, o primeiro seria o valor que está setado no momento, agora, ou seja, agora o VCore está 0,88. Agora a temperatura está 28 graus. Agora 40%, entenderam? O segundo seria a mínima, seria a temperatura mínima, a temperatura máxima, a voltagem mínima e a terceira voltagem máxima. Então a segunda é a mínima voltagem que eu botei no caso das voltagens. A temperatura seria a mínima temperatura que a placa de vídeo chegou. Então a segunda é a mínima. A terceira seria a máxima. A temperatura que a placa de vídeo chegou, o máximo VCore, o máximo RPM e assim vai. Então o primeiro é o momento, no momento, como tá. A segunda é a mínima e a terceira é a máxima. Beleza? Bom, vocês vão cuidar a temperatura. No caso aqui, tá 28 graus. Beleza, baixado o programa, vocês vão ter que baixar um programa para overclock. No caso, o programa que eu uso para overclock é o MSI Afterburner. Tem o EVGA Precision também, e tem outros diversos programas para overclock na placa de vídeo, mas eu, particularmente, prefiro o MSI Afterburner, que eu vou estar botando na descrição do vídeo também para vocês baixarem. Bom, baixado o MSI e executado, vocês vão ter essa tela aqui. Beleza. Vamos explicar o que é cada um desses componentes aqui. O Core Voltage seria a voltagem da sua placa de vídeo. Ou seja, quanto mais voltagem, mais a sua placa de vídeo vai esquentar. Mas também maior vai ser a sua margem de overclock. Ou seja, mais Core Clock você vai poder botar. O Core Voltage vocês vão setar no máximo. Não tem problema, o Core Voltage está setado no máximo. No caso, se o seu Core Voltage estiver desabilitado, você vai vir em Settings,
E aqui vai ter um Lock Voltage Control. Vocês marcam essa caixinha e deem OK. Vai liberar o Core Voltage. Botado no máximo, vocês vão para o Core Clock. O Core Clock é nada mais nada menos que a velocidade do processador da sua placa de vídeo. Ou seja, isso daqui é o que vai fazer você ter mais desempenho ou menos desempenho em seus aplicativos que exigem vídeo. Então o Core Clock é a velocidade do processador da sua placa de vídeo. O Shader Clock é a velocidade das memórias da sua placa de vídeo. No caso, se eu aumentar o Core Clock, o Shader Clock aumenta junto. O Memory Clock é também uma unidade de memória, mas esse daqui eu não aconselho vocês mexerem. Se a sua placa de vídeo for DDR5, eu não aconselho mexer. Porque DDR5 já é uma memória muito mais avançada do que DDR, DDR2, DDR3. Então não precisa aumentar o Memory Clock. Se não for, vocês podem aumentar 10, que seja 10, 20 MHz no máximo, e beleza. Bom, depois de ter botado o Core Voltage no máximo, no Core Clock vocês vão aumentar sempre de 10 em 10, de 15 em 15, ou de 20 em 20. Nas primeiras, vocês podem aumentar de 20 em 20 que seja. Vamos supor que veio padrão 800 MHz. Minha placa de vídeo padrão 800 MHz, eu vou pegar aqui e vou botar 820. Deu pra ver que o Shader Clock aumentou também junto. Então se preocupem só com o Core Clock e deixem o Shader de lado, que ele vai aumentar sempre junto com o Core Clock. Então beleza, eu botei 820. E eu quero ver se 820 vai tá funcionando, vai estar estável. Diferente de outros vídeos do YouTube que eu vi, as pessoas falando de overclock, claro, as pessoas falando que para vocês botarem 820 e não travou. Aí botar 840, aí aplicar, lembrando que você tem que botar sempre em aplicar, e não deu nada, não travou o computador. Aí vai aumentando 900, pá, e não travou o computador. Cara, pensa comigo, se o cara que quer fazer overclock tá fazendo overclock na placa de vídeo, ele não vai fazer um overclock pra ficar cuidando a porra da área de trabalho, né? Ó, travou a área de trabalho, ó, meu Deus, esse é o máximo. Claro que não, né, cara? Vamos pensar comigo, gente. Se eu fiz um overclock aqui, eu tenho que pegar e baixar um programa para fazer benchmark, para testar minha placa de vídeo ao máximo. Por exemplo, aqui, se eu botei 900 e travou na minha área de trabalho, quer dizer que a 31 graus a minha placa de vídeo vai travar. Ou seja, se você entrar no seu jogo, a placa de vídeo já aumenta automaticamente 5 graus que seja, já vai travar. Então não adianta nada você ir aumentando até o máximo aqui até travar na área de trabalho. Então, vamos supor que o clock seja 800 o padrão, vocês aumentam para 820, que seja 820. Beleza, quero testar esse clock e etc. Vocês vão pegar, vão baixar o 3D Mark Vantage. É um programinha de benchmark que testa a placa de vídeo ao extremo. Eu vou estar botando o link na descrição do vídeo também. E vou botar o serialzinho que o programa exige quando abre ele pela primeira vez. Exige um serialzinho e eu boto ali pra vocês também, beleza? Baixado o 3D Mark Vantage. Lembrando que tem que ser o 3D Mark Vantage, não é o 3D Mark 11, é o Vantage. Aqui vai vir habilitado. Vocês vão pegar e vão desabilitar o CPU teste 1 e 2, que seria só o teste do processador da máquina, não seria a placa de vídeo. Vão deixar habilitado o Graphic Test 1 e 2. E vão vir em Options. Feature Test, que é o último. E isso aqui vai vir tudo habilitado, vocês vão desabilitar todos. Porque esses programinhas aqui não contam na hora da pontuação e etc. do teste. Beleza, deixando só esses dois e desabilitando esses, vocês podem começar o benchmark. Lembrando que eu aumentei só 20 MHz no Core Clock e dei um aplicar. Peguei, dei um Run Benchmark, vai aparecer uns videozinhos, vai demorar um pouquinho, vai aparecer tipo uns filmezinhos.
que vão estar testando sua placa de vídeo ao máximo. Ah, outro detalhe. Antes de dar um Run Benchmark, vocês deixem o HW Monitor aberto e minimizado. Assim que ele já monitora, ele vai monitorar a temperatura máxima e mínima da sua placa de vídeo. Então, deixem o HW Monitor aberto ali e dê um Run Benchmark. Ele vai aparecer uns videozinhos, vai demorar um pouquinho, espere um pouquinho. E depois, se a sua placa se passar nos vídeos sem travar, sem dar um risco na tela, riscos ou algo do tipo, se passar numa boa e no final do vídeo der uma pontuação de GPU ali, já é mais de meio caminho andado que a sua placa de vídeo vai estar estável para poder jogar o seu jogo. Beleza? Depois de passar e não travar, eu aconselho vocês, porque já aconteceu comigo de eu fazer o teste no 3D Mark Vantage, passar numa boa, e eu jogar um Battlefield 3 durante 3 horas, durante 2 horas que seja, que não é o tempo que o programa faz o teste, e travar porque por eu ter ficado um tempo muito maior do que no programa. Então eu aconselho vocês a pegar o jogo que vocês jogam mais aí, que vocês querem ter um maior desempenho fazendo overclock, e depois de ter feito overclock, fazer o teste no 3D Mark Vantage, se passar no teste do 3D Mark Vantage, e entrar no jogo de vocês e jogar durante 1h30, 2 horas aí pra ver se não trava nada e roda numa boa e se vocês ganharam algum desempenho. Se não travar no jogo e nem travar no 3D Mark Vantage, é 100% que seu overclock está estável e você pode deixar o clock que você tinha botado, no caso 820. Beleza? Bom, passei no 3D Mark Vantage, passei no jogo que eu gostei, que eu gosto de jogar. Bom, quero aumentar mais para ter maior desempenho no jogo. Beleza, vamos lá. Vamos aumentar mais 20. 840. Beleza, botei 840, dei um aplicar aqui. Beleza, foi para 840. E agora? E agora vamos testar os 840 que vocês botaram. Vocês vão ir no 3D Mark Vantage de novo. E vão botar um Run Benchmark. Feito o teste. Se travar, se der algum, se a tela ficar preta, se o computador reiniciar, se der algum erro assim, quer dizer que o overclock está instável. Ou seja, a temperatura, onde é que está o HW Monitor aqui? A temperatura da sua placa de vídeo aumentou demais. Entenderam? E com com o VCore estipulado, com esse VCore aqui, ó, 1.87, o VCore não consegue segurar tal temperatura que chegou. Então o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que baixar o clock, porque vocês chegaram no limite da sua placa de vídeo e não tem como aumentar mais que isso, porque se vocês entrarem no jogo ou no teste de benchmark, vai travar, vai dar algum erro ou algo do tipo e vocês não vão conseguir usufruir do overclock. Então, é claro, praticamente é quase certo que aumentando só 40, que nem eu aumentei aqui de 800 para 840, não vai travar, não vai acontecer nada. Detalhe, é quase certo, dependendo da placa de vídeo pode travar e vocês vão ter que setar menos aqui e fazer o teste benchmark e depois entrar no jogo de vocês e ficar jogando durante algum tempo e para ver se não der algum problema. Como eu disse, se não der nenhum problema, beleza, vocês estão com um overclock estável, um overclock confiável, vocês vão dar um save aqui e vão salvar o profile de vocês de overclock. Se travar, o computador, no meu caso, quando eu chego no limite da minha placa de vídeo, que é 950 a 1900, quando eu chego no limite, que é esse daqui, se eu aumento mais que isso, quando eu entro no jogo ou algo do tipo, ela começa a esquentar, 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 e quando eu chego no limite da temperatura, o jogo dá uma travadinha e volta, e o clock dela volta tudo pro padrão. Volta tudo para quando... Volta tudo pros clocks da fabricante. Entenderam? Então, pum, isso aqui volta tudo ao normal, ao padrão, sem overclock nenhum. Então eu sei que eu cheguei no limite da minha placa de vídeo. Na de vocês eu não sei, pode acontecer diversas coisas. Pode acontecer isso que acontece na minha, só volta pro padrão e não, o PC não trava, só volta. Ou dá riscos na tela, imperfeições na tela, algo do tipo, algo estranho na tela, o PC travar, o PC reiniciar
Pode acontecer diversas coisas. Se acontecer algo anormal, você já sabe que é o seu overclock que está instável e você vai ter que baixar o seu core clock e testar de novo. Beleza? Bom, acho que é isso, pessoal. Não tem mais o que falar para vocês. Ah, outra coisa. No caso, no MSI Afterburner, aqui no MSI Afterburner tem o fan speed, que seria a velocidade do cooler da sua placa de vídeo. É meio óbvio que se você aumentar isso aqui, a temperatura dela vai ser mais baixa na hora dos testes. Ou seja, se eu aumentar isso aqui, o fan vai para 75%. Mas quando eu aumento, já dá uma barulheira do meu lado. Por quê? Porque o fan dela gira muito mais rápido. Então, se você quer que o fan da sua placa de vídeo aumente de velocidade na hora dos testes, ao invés de botar o fan speed no máximo aqui, porque se você botar o fan speed só no máximo aqui e der um save e aplique, você vai jogar seu jogo, beleza, mas você vai sair do jogo e a velocidade do fan vai continuar no máximo. Vai ser um saco. Até dentro do jogo você vai escutar aquele maldito barulho do fan na sua orelha. Então, para não acontecer isso, você vai vir em Settings, em Fan, e aqui você pode estipular a porcentagem e a temperatura. Ou seja, a 60 graus, ou seja, se minha placa de vídeo chegar a 60 graus, eu setei para o fan dela de 40%, que é o padrão, subir para 50%. Entenderam? Aqui no caso, se chegar a 70 graus, o fan da minha placa de vídeo vai a 60%. Então aqui você pode estar mexendo aqui nos quadradinhos e setando qual porcentagem do fan da sua placa de vídeo a determinada temperatura. Aqui, ó, se chegar a 80 graus, o meu fan vai para 75%, que no caso é o máximo de velocidade do fan da minha placa de vídeo. Na sua placa de vídeo pode ser diferente, o valor máximo e o mínimo. Então é só você ajustar aqui, que quando tiver, por exemplo, a menos de 50 graus, a placa de vídeo vai estar a 40% fan. Ou seja, aqui meu fan está a 40% nesse momento, porque está menos de 40 graus. Então eu não escuto nenhum barulho, nenhum ruído da placa de vídeo e fica tudo beleza. Quando eu jogo o jogo, ela dá uma subidinha, e eu escuto um ruído um pouquinho maior, mas não tão incômodo quanto no máximo. Então aqui vocês ajustam tudo do fan da sua placa de vídeo. E isso melhora até a sua margem de overclock se você deixar o fan um pouquinho mais rápido, claro, na hora de fazer os testes e jogar seu jogo. Beleza? Vamos ver se temos alguma coisa aqui. Bom, feito o overclock, se tiver tudo estável, tudo beleza. Se vocês jogaram, fizeram o teste de benchmark, vai estar estável. Vocês podem deixar esse clock numa boa, que não vai dar nada. Beleza? Esse programinha aqui, não precisam. Só se for NVIDIA, vocês vão lá em Gauges e procurem esse programa. No mais é isso, pessoal. Valeu, qualquer dúvida aí eu vou estar respondendo e ajudando vocês. E é isso, pessoal. Beleza? Abraço aí.